Abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esta mensagem vem na sequência de a nossa igreja ter aprovado irmãos para serem batizados e serem membros da igreja. E por isso vamos hoje pensar sobre o batismo bíblico do crente em Jesus. E Atos capítulo 2, versículo 38, nós lemos: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Até aqui. Muito bem, pensando então neste passo importante que é o batismo do crente, ser membro da Igreja de Jesus. Nós passamos a ser membros da Igreja de Cristo quando cremos em Jesus. Somos selados pelo Espírito Santo e somos da sua Igreja. Mas da sua Igreja local, aqui na Terra, somos membros quando nós cremos e depois somos aceitos nessa igreja depois de batizados. E os irmãos sabem que a igreja foi fundada há 2000 anos pelo Senhor Jesus Cristo e Jesus deixou duas ordenanças. A vida em igreja não é difícil. Duas ordenanças ou duas ordens, dois mandamentos, que são o batismo para a igreja praticar e outra é a ceia do Senhor. Este é o ensino e é a prática que nós temos no Novo Testamento para a Igreja que Jesus Cristo fundou. Ou seja, quando o Nosso Senhor completou a sua missão de vir ao mundo para salvar o mundo e fez isso dando a sua vida na cruz, ele ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia e mais tarde, 40 dias depois, regressou ao céu. E deixou essa chamada grande comissão que está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus partiu e disse: a missão da igreja agora é esta: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, a esses discípulos crentes, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ensinando-os a palavra de Deus para que os crentes pratiquem e vivem a vida cristã de acordo com a palavra de Deus. É aqui. Vão, preguem o Evangelho, aqueles que crerem são discípulos, batizem-nos e ensinem-lhes a palavra de Deus. Portanto, a igreja tem de pregar o Evangelho da salvação ao mundo. E toda a pessoa que ouvir a palavra de Deus e crer, basta crer em Jesus, essa pessoa que ouviu e creu, o passo seguinte é ser batizado. Ser batizado. Portanto, o batismo bíblico é um mandamento muito importante a ser obedecido. Não depende de, ainda não me sinto muito bem, não tem a ver com sentir. Não é? Não diz, se te sentires bem, ser batizado. Não é, crês, ser batizado. É importante obedecer a isso. E este tema do batismo merece um estudo. O tema do batismo merece um estudo apropriado. Talvez até nem seja suficiente e não será este que nós vamos ter aqui esta tarde. Então vejam, irmãos, no Novo Testamento, os 4 evangelhos, os evangelhos retratam a vida e a obra de Jesus, não é? Então, no Novo Testamento, os 4 evangelhos iniciam o relato daquilo que Jesus começou a fazer. E retratam Jesus a ir ter com João o Batista, que pregava a palavra de Deus e batizava no Rio Jordão. Os 4 evangelhos. Lemos isso. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, aos 30 anos de idade, foi ali batizado por João Batista
no Rio Jordão. Ele é o nosso grande exemplo. O batismo, irmãos, foi o primeiro ato público do ministério de Jesus. Jesus começou aos 30 anos de idade, apresentou-se. Primeira coisa que ele fez, ele não foi discursar em Jerusalém, no templo. Primeira coisa, ele, lá onde ele morava na Galileia, desceu até onde João Batista batizava, que era na região da Judeia. Foi ter com João Batista para ser batizado. Ora, já aqui temos um exemplo, deixado por Jesus Cristo. Continuando, primeiro sermão do apóstolo Pedro, no dia em que o Espírito Santo, como promessa de Jesus, vem do céu para a igreja, dia de Pentecostes. Pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas ouvem e arrependem-se e vão à fé em Jesus. O que é que fizeram esses novos crentes? Naquele dia, foram logo batizados. É assim, foram logo batizados. Temos isso em Atos 2. Depois, se nós continuarmos a ler o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja a progredir, a espalhar-se pelo mundo, vemos todos os novos crentes que aqui aparecem, vemos a serem batizados. Mas, infelizmente, há algumas dificuldades sobre este mandamento. Quais são? Que dificuldades é que há sobre este mandamento do batismo? Primeira, muitos não entendem o dever de obedecer este mandamento. Creem e é preciso, às vezes, serem estimulados. O crente que começa a ler a palavra de Deus, não é? Diz, eu quero ser batizado. Sou crente e eu quero ser batizado. Mas muitos não entendem o dever e o valor e a importância do batismo. E o correto ensino bíblico sobre o batismo, que é a forma. Há dúvidas sobre o batismo. Portanto, nós vemos muitas igrejas, cada uma tem o seu batismo. A Igreja Católica tem uma maneira. Igrejas protestantes, as presbiterianas, têm outra maneira. E os irmãos, se não sabem, eu vou dizer, há igrejas que dizem que o batismo não é já para os nossos dias. Igrejas atuais, posso dizer-vos o nome de muitas, e vão buscar aqui trechos bíblicos e encandeiam uns com os outros, para além aquele que é chamada teologia sistemática, põem um aqui, outro ali. Estão a ver? 1 mais 1 mais 2 mais 3, não é correto. Não há lado nenhum que se diga o batismo foi só para aquela ocasião, foi até aquele tempo. Não. Então aqui não há nenhum versículo a dizer isso. O crente deve ser batizado. Por isso é que há dificuldades. Qual é o método correto de ser batizado? Há diferenças. Qual é o significado bíblico do batismo? É correto e bíblico batizar bebés? Batizar crianças? Isto são dificuldades sobre o batismo, como nós sabemos. Resposta a isto. Onde é que nós vamos ter a resposta? Na Bíblia. A Bíblia é que tem a resposta. E devemos ser sérios e não interpretar a Bíblia à nossa maneira. Não é? Então vamos ver. Em primeiro lugar, o batismo bíblico e correto não é aspergir água na cabeça de uma pessoa. O crente batizado biblicamente tem de ser imerso totalmente em água. Senão porque é que iam ter com João Batista que estava no rio? Se era para ser só com um bocadinho de água, nem precisava de ir para o pé de um rio. Não é? Segundo lugar, o batismo não é para crianças. Não há um único versículo, texto na Bíblia, que diga, olha, ali aquela criança foi batizada. Não há um. Mas insistem. As crianças têm que ser batizadas. Errado. Nós vamos ver como é que é o batismo bíblico do crente.
Irmãos, o batismo é um dever, é um mandamento, porque é uma ordem do nosso líder, que é Jesus. É uma ordem dele. E por isso é um mandamento. É um mandamento. Ele disse: ide, façam discípulos, batizem-nos. É uma coisa tão simples, não é? Vão pelo mundo inteiro, preguem o Evangelho para serem discípulos, ou seja, seguidores de Jesus, e batizem-nos. É simples. É um mandamento. É um mandamento. Todas as nações precisam de ouvir o Evangelho. E aqueles nessas nações que acreditam em Jesus têm de ser batizados em água, na água. Irmãos, quando Pedro pregou lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, no versículo 37, no fim, os que ouviram perguntaram: o que é que faremos? O que é que então temos que fazer? Porque quem ouve, depois, e agora? Eu acredito, o que é que eu tenho que fazer? Pedro respondeu logo: o que é que temos que fazer? Ouviram a pregação: o que é que eu tenho que fazer? Disse: arrepende. Arrepende. E cada um, eram 3.000, cada um, não é? É individual, é pessoal, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, prestem atenção, o que acontece quando não se conhece e não se obedece à Bíblia sobre a prática do batismo? O que é que acontece? Quando não se obedece à Bíblia sobre o que é o batismo bíblico, eu vou dizer o que é que acontece. Ao longo da história, até hoje, erradamente batizaram-se milhões de crianças. Então nós temos milhões de não cristãos que foram batizados em bebés. Quando não se conhece a palavra de Deus e não se obedece a ela, o que é que vamos ter? Erro. E ao longo de há 2000 anos, milhões de crianças nascem e logo ali passados uns dias derramam-lhe água na cabeça, está batizado, já pertence à igreja. Não é? Se morrer já vai para o céu. E nós temos milhões, se não para já não dizer, se calhar bilhões, não é? Milhões de pessoas batizadas que já não querem outro batismo, já fui batizado. E que acham que fazem parte da igreja e que acham que vão para o céu. Erro. Erro perigoso. Então vamos falar sobre o batismo do ponto de vista bíblico, respondendo a algumas perguntas. Quem deve ser batizado? Irmãos, as únicas pessoas batizadas no Novo Testamento são pessoas que não eram crentes, ouviram a palavra de Deus, passaram a crer e a confiar em Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem do Salvador. São pessoas que compreenderam que são pecadoras, condenadas perante Deus por causa do seu pecado. Pessoas que compreenderam que se não se arrependessem e não aceitassem Jesus, crendo nele, estavam perdidas. E essas pessoas que ouviram, arrependeram-se e creram, essas pessoas no Novo Testamento são as que são batizadas. Irmãos, um bebê, uma criança pequena, não compreende isto. Né? Um bebê, uma criança pequena, não entende que é pecadora. Não entende que tem que se arrepender. Não entende que está condenada. E não compreende que, ao crer em Jesus, tem de ser batizada. Ao não compreender, não pode ser batizado. Ora, vou ler, por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 12. Atos 8, 12, que nos fala de Filipe, que foi evangelizar e pregar a palavra de Deus na Samaria. Filipe foi enviado para a Samaria, que ficava a norte de Jerusalém, pregar a palavra de Deus. Então nós lemos lá, versículo 12, ele pregou e diz: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e diz alguma coisa mais?
Não diz. E o que é que diz que as pessoas fizeram? Creram em Filipe. Creram na palavra que ele pregava. Em Jesus Cristo batizavam-se homens e mulheres. Os que eram batizados eram os que acreditavam. E como Jesus deixou escrito, vão por todo o mundo, façam discípulos e batizem-nos. Irmãos, então agora vamos pensar, não temos aqui, nem lá nenhum, crianças a serem batizados, mas homens e mulheres crentes. Agora, como é que é o batismo bíblico? O batismo bíblico será sempre a imersão da pessoa totalmente na água. Nunca é mandar umas gotinhas de água para a cabeça da pessoa ou para a testa da pessoa. Nunca temos isso. A palavra que é sempre usada é a palavra batizo, palavra grega, que quer dizer, no Novo Testamento, submergir, mergulhar. É mergulhar totalmente a pessoa na água. E nós temos um exemplo disso em Atos capítulo 8, também versículo 26. Olha o que é que diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe, o mesmo Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. Filipe foi. E eis agora, veja, um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito, que é o Espírito Santo, a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Ele foi para o pé do carro e ouviu que este eunuco estava a ler o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lhe era este foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: eis aqui água. Ou seja, ele levava água de certeza no carro, não é? Para beber. Mas disse: olha, tinha aqui água, posso ser batizado? Não, disse, foram andando e disse: olha, há aqui água. Que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro. Olha, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram, olha, desceram à água, ele batizou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco, e jubilou-se e continuou o seu caminho. Temos aqui uma descrição bem clara de um batismo, não é? Bem clara. Olhem a pergunta que ele faz no versículo 36. Que impede que eu seja batizado? Há algum impedimento, alguma coisa que não permita que eu seja batizado? Ele estava a ler Isaías e até o capítulo 53. Então Filipe vai dizer: impedimento, vamos ver. Entendes o que lês? Vamos ver se há impedimento ou não. Estás a ler o profeta Isaías, estás a entender o que estás a ler? E ele responde: eu preciso que me expliquem. Por isso nós ensinamos a palavra de Deus àqueles que se convertem, ensinamos, temos uma preparação durante algum tempo para serem batizados, não é? Como aqui o eunuco, entendes? Preciso que me expliquem, senão não vou entender. E Filipe vai-lhe explicar e prega ali fielmente o Evangelho, Jesus Cristo e a palavra da salvação. Diz aqui, não é? Diz que lhe anunciou Jesus. Lhe anunciou Jesus.
É isso que precisam de receber os crentes, aprenderem sobre Jesus. Então, Cristo é o assunto central da palavra de Deus. E Filipe ali enfatiza a necessidade de obedecer ao mandamento de Jesus, de que quem crê deve ser batizado. Porque como é que nós sabemos isso? Porque ele pergunta, há então algum impedimento para eu ser batizado? E Filipe, depois de explicar e ver que ele sabia o que é que estava a fazer, compreendeu quem era a pessoa de Jesus, o que é que Jesus fez, então não havia nenhum impedimento. E ele reconheceu, vejam, ele reconheceu a necessidade de ser batizado. Há alguma coisa que impeça que eu seja batizado. O desejo de ser batizado. E Filipe diz no versículo 37, é lícito, podes ser batizado. Qual é a necessidade principal para uma pessoa ser batizada? Versículo 37, que é lícito se crês de todo o coração. Não é, tens ido à igreja? Não é, o crente tem que ir à igreja, não é? Mas não é por obras, é, crês de todo o coração? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu. Ou seja, o que é exigido? 4 coisas para ser batizado. Entender o Evangelho de Cristo. Foi o que ele disse. Entendes o que lês? Crer em Jesus. Ter fé somente em Jesus. E isto não pode ser para crianças e bebés. Não é? Uma criança entende. Pode-se perguntar a uma criança, entendes o que lês? Ela é criancinha ainda, é um bebê. Não entende nada. Não pode ser batizado. Fé individual. Versículo 37. É ali se tu crês. Tu é que tens de crer. Tu é que tens de ser discípulo de Jesus. E depois, crer de todo o coração. Não é aquela fé superficial, é fé verdadeira, fé confiar verdadeiramente, do íntimo do coração, não é um crer racional, não é, sim, eu acho que, não, é crer do fundo do coração na pessoa e na obra, naquilo que Jesus fez, porque é que Jesus veio. Porque a Bíblia diz que Satanás também crê. Satanás também crê, ou não crê em Deus? Crê. Os demónios também creem em Jesus e têm medo dele. Sabem que Deus existe, sabem que Jesus é Deus. Também acreditam no julgamento final, no inferno, no céu, tudo isso, mas estão perdidos. Fé intelectual não chega, não salva. É crer de todo o coração, do nosso íntimo. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, foi o que fez o eunuco, confessou, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração, com a nossa mente, o nosso íntimo, se crê para a justiça. Com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, o que é que se pede a alguém para ser batizado? Crer de todo o seu coração, fielmente, totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Agora, por que é que então o batismo bíblico é imergir a pessoa na água? Porque é imergir a pessoa na água? Há aqui alguma lição, algum simbolismo? Sim. Irmãos, a imersão na água é aquilo que se pede a cada crente que é batizado, porque é uma imagem, é uma lição, é um símbolo, é ali uma comparação visual com uma realidade espiritual, algo que espiritualmente ocorre. O batismo por imersão dentro da água é a maneira que Deus projetou, que Deus determinou, para publicamente aquele que é batizado mostrar a verdade da sua salvação pessoal. Foi assim que Deus determinou. Então, o que é que simboliza quando uma pessoa está imersa, está submersa na água? E nós vemos isso em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 2. Diz assim:
Eu vou ler o 1 também. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o batismo é uma ilustração bem clara daquilo que acontece na pessoa que crê em Jesus Cristo. Antes de ser crente, vivia no pecado, versículo 1. Vamos permanecer no pecado? Não. Porquê? Nós já estamos mortos para o pecado, consideramos-nos mortos para o pecado. Um morto o que é que faz? Nada. O que é que a palavra de Deus quer dizer? Considera-te morto para não fazeres nada para o pecado. Entendem? Um morto não faz nada. Se tu te considerares morto espiritualmente, então o pecado não vai ter o poder sobre ti. Considera-te morto. Porque isso acontece quando nós cremos em Jesus, quando nos arrependemos. E depois, quando o crente está a entrar na água do batismo, né, e depois é imerso lá para debaixo da água, é uma imagem, como diz aqui, o versículo 3, é batizados na morte de Jesus. É como se estivéssemos sepultados, como Jesus morreu e foi sepultado. Estando debaixo da água, é aquela imagem, aqui está uma pessoa morta para o pecado. Nasceu de novo, é um crente, quer viver uma nova vida. E quando depois a pessoa se vem para cima e sobe da água, é uma imagem da ressurreição também de Jesus. A pessoa morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida, viver a vida cristã de obediência à palavra de Deus. É essa imagem. Mandar umas gotinhas de água para a cabeça não tem imagem nenhuma, não é? Mas, até o que é que está a acontecer? Olha, esta pessoa era uma pessoa pecadora, no sentido de vivia para o mundo, creu em Jesus Cristo, e agora, olha, ela morreu para o mundo, está aqui debaixo d'água, e agora vem para cima. Ressuscitou, tal como Jesus ressuscitou, a pessoa nasceu de novo, nasceu para uma nova vida. É essa a imagem do batismo por imersão na água. Então, pelo seu batismo, o crente está a declarar àqueles que estão a ver, está a dizer, eu nasci de novo, eu morri para o pecado, eu nasci para uma nova vida, quero seguir a Jesus, obedecer à palavra de Deus, estou unido a Jesus. É o que está a dizer no dia do seu batismo. Quero ser como Ele. Se Jesus foi batizado, eu também quero ser batizado, porque Jesus manda que o crente deve ser batizado. E eu quero obedecer e seguir os passos de Jesus. A Bíblia não ensina que o batismo é indispensável para a salvação, porque não salva ninguém. Como vimos na escola dominical, aquele crucificado ao lado de Jesus, ele não foi batizado. Mas Jesus disse, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. O batismo não é necessário para a salvação. É um simbolismo e é uma obediência ao mandamento de Jesus. E nós queremos obedecer às ordens de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, no dia do batismo público, os que são batizados não apenas estão a testemunhar que são crentes, nascidos de novo pela fé em Jesus, como também estão a dizer, eu quero obedecer fielmente à palavra de Deus. E o meu batismo é já a prova disso, e o resto da minha vida quero viver unido a Jesus. Unido a Jesus. Em conclusão, quando Jesus disse, vão a todo o mundo, façam discípulos, ele imediatamente diz,
e batizem-nos. Disse logo de seguida. E esse realmente é a missão da Igreja, é o dever da Igreja e o dever de cada crente, como diz, quando o apóstolo Paulo se converteu, ele depois também foi batizado. Sabiam? Foi batizado, o apóstolo Paulo. E quando ele está em Atos capítulo 2, versículo 16, está a testemunhar, dá testemunho da sua conversão, como é que ele chegou a Cristo. E a dada altura ele diz lá no versículo 16, que ele ouviu isto. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te. Portanto, nós podemos fazer essa pergunta também aos irmãos que creem e ainda não são batizados. E o que é que estás à espera? Levanta-te, batiza, tens que ir para o batismo, prepara-te. Portanto, irmãos, damos graças ao Senhor. Cada um de nós tem a sua data que deve. Eu guardo no meu coração o dia em que eu fui batizado. Mal comecei a conhecer o Evangelho, disse logo ao meu pastor na altura, irmão, que quer ser batizado. E a igreja ainda naquela altura não tinha batistério. Não tinha batistério. E então a igreja fazia um programa de tipo piquenique, no dia 8 de dezembro. Mas é 8 de dezembro aqui na Europa, não é 8 de dezembro em Manaus. Não é? 8 de dezembro aqui. E então nós íamos para a Vila Nova de Mil Fontes e tínhamos lá um templo. E eu disse, irmão, então não vamos lá no dia 8 de dezembro? E o Rui quer ser batizado no inverno com tanto frio? Não tem problema, aquilo é só uns minutinhos, nem chegam a um minuto. E lá no Rio Mira, se conhecem, ouviram falar, Vila Nova de Mil Fontes, fui batizado. Portanto, senti logo esse desejo, tenho que ser batizado quanto antes. E por isso, irmãos, damos graças ao Senhor porque vamos ter batismos. Queira o Senhor que haja muitos batismos e guardemos no nosso coração o dia em que fomos batizados. Nesse dia obedecemos a Jesus. Provamos ao mundo, estamos unidos a Jesus. E queremos seguir fielmente a Jesus. E quando o pecado vier, às vezes tentar, nós podemos dizer, sou batizado. Já estou unido a Jesus, eu já morri e nasci de novo, ressuscitei para uma nova vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.